Fala galera, Léo Rocha na área, beleza? Então, bora dar continuidade àquela parte 2 da nossa resenha de Diário de Treino e Transformação? Vamos lá, que vamos terminar essa primeira semana com muita coisa legal e engraçada aí pra vocês, beleza? Então vamos embora para mais uma resenha de Treino e Transformação. Fala galera, beleza? Estão servidos? Enquanto a gente vai batendo papo, eu tenho que ir me alimentando. Mas então, esse vídeo já vai contar pra vocês do dia que eu cheguei em casa depois da cirurgia até o final da primeira semana. Se você ainda não viu o vídeo onde eu conto a primeira parte da semana, do pré-operatório, da cirurgia, pós-operatório até a saída para vir em casa, assiste aqui, ó. Primeiro vídeo, vou deixar aqui pra vocês, ver direitinho que tem muita coisa legal. Depois volta aqui pra esse vídeo, onde eu vou contar o restante dos dias e tem muita história boa e engraçada. Vambora! Então, na terça-feira, foi um dia muito de adaptação, né? Onde eu realmente comecei a me adaptar a uma nova rotina. Tá ali sempre atento ao tempo que eu ia ficar bebendo e ingerindo as coisas. Basicamente, o meu dia passou, né, me adaptar a essa nova rotina. Também foi a primeira vez em que eu tive que tomar os meus comprimidos diários, são 3, que eu preciso tomar diariamente, macerados. E sem dúvida alguma, é a pior parte do meu dia, mas também é muito pior por causa de alguns remédios. Vai depender muito do que remédio você vai estar tomando, tá? Se você precisar macerar algum comprimido, alguns comprimidos são mais fáceis que outros. Tem um que só de bater na língua já dá ânsia de vômito e é muito ruim. E eu tomo esses meus remédios junto com o meu café da manhã. A minha alimentação se resume basicamente ao café da manhã com os remédios. Depois eu fico tomando água, suco, água de coco ou Gatorade. Eu vou revezando. Desculpe. Melhor pra fora do que pra dentro, né, Fiona? Maneiro. Eu vou revezando entre essas bebidas para não ficar muito enjoativo. Chega ali no início da tarde, eu vou almoçar e são 2 horas aí almoçando, comendo sopa. Depois, entre almoço e a janta, novamente, de tempo em tempo, bebendo os líquidos, água, suco, chás, Gatorade. E quando vai chegando para o final da noite, mais uma vez, 2 horas de janta. E na terça-feira, eu ainda não estava conseguindo beber muita coisa. Minhas refeições estavam basicamente aí girando em torno de 100 a 120 ml no máximo. E as bebidas eu estava tomando uns goles bem pequenininhos, com muito medo de tomar um gole um pouco maior. Então bem devagarinho, bem pouquinho. Senti um pouco de sede porque eu queria tomar um gole maior, queria beber água um pouco mais com mais vontade para molhar a boca, mas fui me segurando. A minha urina ainda estava bem azul também, mas graças a Deus o dreno estava bem vermelhinho, então tudo ok, tudo seguindo a normalidade e botando muitos gases para fora. Já na quarta, não foi tão diferente assim da terça, mas tiveram algumas coisas bem interessantes. Além de toda a parte da alimentação, que eu continuei me forçando para comer, tentar colocar mais quantidade para dentro, mas também respeitando o limite do meu corpo, de tomar a porcaria dos remédios e tudo mais, foi o dia em que eu retornei à clínica de cirurgia, né? Eu visitei meu médico novamente para ele avaliar o dreno, se era necessário continuar com ele ou não. Então, isso aconteceu na parte da noite, eu fui até Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, onde fica a clínica do meu cirurgião, e a gente trocou uma ideia, bateu um papo, ele pediu para eu me pesar. Eu não quero ficar naquela neura de ficar me pesando todo dia, sabe, preocupado com peso o tempo todo, não é isso que eu quero, mas ele pediu para poder avaliar, então subi na balança e fiquei muito feliz. Eu já tinha perdido quase 6 quilos. E aí, nessa felicidade, ele pediu para que eu deitasse ali na maca para ele poder tirar o meu dreno, que ele avaliou que estava tudo ok, que poderia ser retirado.
Posso adiantar pra vocês, eu sou um dos caras mais fracos pra isso, tá? E mesmo assim, posso dizer que não dói. Não é uma coisa dolorosa. Não é uma coisa que você vai sentir dor. Mas, ao mesmo tempo, é algo extremamente desconfortável. Eu tive a sensação de que eu ia vomitar no consultório. Passei mal, fiquei me sentindo com a pressão baixa, sabe? É muito desagradável. Só de lembrar eu já começo aqui a dar uns tilt aqui na cabeça. É muito desagradável, mas é rápido e não dói. Na volta para casa aconteceu uma coisa diferente, porque eu precisei parar para comprar um suco para mim, né? Porque eu tinha que continuar tomando as minhas coisas e minha água tinha acabado. E eu estava com a minha filha também, tinha que dar alguma coisa para ela comer, ela também já estava um bom tempo sem comer. Então eu parei no Megamart, na loja de um Megamart, para comprar pão de queijo para ela com suco e um suco para mim. E foi a primeira vez em que minha cabeça de gordo deu um tilt. O Chester apareceu. Eu tinha vontade de comer todos os salgados que estavam ali na frente. O cheiro do pão de queijo, dos salgados, de entrar na Megamart, despertou uma coisa de viciado. Pedi o pão de queijo para minha filha, pedi 2 sucos de fruta, um de laranja e um de uva para mim e para ela, e saí dali o mais rápido possível. Voltei para casa e, como já era bem tarde, fui deitar, fui me recuperar. Mas foi uma experiência bem complicada, essa primeira vez aí de quase que um drogado se reencontrando com a sua droga. Foi bem complicado. A quinta-feira acordei bem, me sentindo super bem. O fato de dormir sem um dreno me ajudou a dormir um pouco melhor, ainda sem poder me mexer muito, né? Tô dormindo numa posição quase sentado, de barriga para cima, para facilitar a respiração. Só o fato de não ter um dreno ali me preocupando, já consegui dormir muito melhor. Quinta-feira se desenvolveu muito parecido com os outros dias, porém eu já senti que estava conseguindo me alimentar um pouco melhor, com os goles um pouquinho maiores, e na refeição eu também já estava conseguindo tomar um pouquinho mais, atingindo aí na casa dos 150, 160 ml em cada refeição, durando mais ou menos 2 horas de refeição. Com a experiência que eu tinha tido no dia anterior lá no Megamart, eu não sei o que aconteceu, eu comecei a sentir uma certa fome, que não era fome, era vontade de comer mesmo, era vontade de pegar alguma coisa para comer, sabe? De mastigar, de comer uma comida. Não necessariamente precisaria ser algo gordo, né? Poderia ser tipo um fatia de queijo, um pão na chapa, um pedaço de um frango, qualquer coisa para mastigar e comer que tivesse um tempero, um gosto diferente. E isso ainda é a primeira semana. Ainda falta um bocado até eu voltar a comer assim. Que Deus me proteja. E aí chegamos na sexta-feira. Sextou, galera, sextou. E a minha sexta-feira foi extremamente monótona. E para fugir da monotonia, o que eu fiz? Eu desmaiei. Isso aconteceu porque eu fui limpar o curativo do dreno, onde estava o dreno, né? Então, quando tirou o dreno, ficou aquele buraco ali aqui na lateral da barriga, né? Próximo à costela. E o médico falou que é só fazer curativo ali, limpar e fazer curativo, que não tinha como fechar. E aí, cara, foi um problema. Eu tava no banho e tirei o curativo dali, né? Quando eu tirei o curativo, tu já vê ali a ferida, o buraco que fica ali, o curativo cheio de sangue, ainda escorrendo um pouquinho de sangue, né? Porque ainda não tá 100% cicatrizado. E aí, no momento em que eu vi, eu já comecei a me sentir meio fraco, o coração começou a bater descompassadamente, a respiração encurtada. Já me conhecendo, porque eu sei que eu tenho esse tipo de fraqueza, eu sei que eu tenho esse tipo de dificuldade, eu já tinha levado um banco para dentro do box. E aí eu rapidamente sentei no banco e chamei alguém para me ajudar. Me botei numa posição escorado na parede e tal. E enquanto era feita a higienização do machucado, né, da ferida ali, do dreno, eu fui praticamente desfalecendo.
Eu comecei a sentir meu corpo formigando, fui perdendo as forças, eu já não conseguia enxergar nada, deu teto preto, não conseguia nem abrir o olho direito, falar com muita dificuldade, eu vou ficando pálido, a minha boca vai ficando roxa e eu desfalecido. Então imaginem a cena de um homem desse tamanho, desfalecido no box do banheiro, por causa de uma ferida mais ou menos aí de um dedo aí e um pouco de sangue. É engraçado. E eu, passando muito mal, depois que terminou a higienização, eu fiquei ali embaixo do chuveiro gelado um tempo para me recuperar. Fui recuperando aos pouquinhos, até pedi um suco gelado que já estava separado, que eu ia tomar depois do banho, né? E aí eu pedi, porque era um suco de laranja, bem docinho, então esse shot de glicose para dentro ajudou pra caramba, eu recuperei. Muita gente vai pensar que esse tipo de situação é frescura, mas não é bem assim. A critério informativo, muitas pessoas passam mal em situações como essa, vendo sangue, feridas grandes e tudo mais. E isso é extremamente normal. Na verdade, o que acontece é que todo ser humano tem um sistema defensivo que, quando a gente vê machucados muito grandes, com grande vazamento de sangue, o corpo entende que você está passando por uma situação de perigo e isso faz com que o teu batimento cardíaco aumente de forma muito acelerada. Esse aumento no seu batimento cardíaco e a respiração ofegante pode chegar a um nível que te leva a um desmaio. E isso também é proveniente da segunda parte desse sistema defensivo. Ele entende que você está passando por uma situação de risco e que, se você continuar com o vazamento de sangue dessa forma, você pode ter uma deficiência de sangue no cérebro e, com isso, falta de oxigenação do cérebro. Então o seu corpo te leva a desmaiar para ficar na horizontal e proteger o seu cérebro. E isso acontece basicamente em quase todos os seres humanos. Porém, alguns têm esse sistema defeituoso. Esse sistema praticamente não funciona. E não importa o quão ferido ele esteja, o quanto sangrando ele esteja, ele não desmaia com facilidade, ele não apaga. E isso, por um lado, pode ser bom em algumas circunstâncias, mas aumenta muito o risco dessa pessoa ter complicações. E outras pessoas, como eu, têm um sistema defeituoso ao contrário, onde qualquer coisa esse sistema é ativado. Então, por muito pouco, eu, quando vejo um corte muito grande em mim, quando começa a sair um pouco mais de sangue de mim, eu começo a passar mal desse jeito. E eu já me conhecendo, por isso que eu já preparei o banco, por isso que eu sabia que isso poderia acontecer. Eu achei que não fosse acontecer porque é um machucado que não é tão grande, né? Um ferimento que não é tão grande, mas aconteceu. Eu já tinha passado por uma experiência dessa quando eu operei o joelho, que eu tive que fazer o curativo do joelho também, com vários pontos e tudo mais. E isso é normal, e é o que acontece com muita gente. Porém, a gente não pode negar que ver um homenzarrão gigante, com barba na cara, desmaiando porque viu um sangue, é muito engraçado. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Momentos cômicos à parte, vamos para o sábado. Meu sábado foi muito rotineiro, como alguns outros dias, né? O fato de eu não estar trabalhando, estar de licença médica, faz com que eu tenha um pouco mais de tédio aí, de não ter tantas coisas para fazer. E foi um dia que decorreu muito tranquilo. Eu senti um pouco mais de gases e, em decorrência disso, eu fui fazer uma experiência e eu sentei no vaso para tentar ver se eu conseguia fazer alguma coisa, e foi o primeiro dia em que eu consegui dar uma cagada. Eu nem estava com vontade, mas como eu estava com mais gases, resolvi ficar um pouco ali no vaso, ver se eu conseguia fazer alguma coisa, e, para minha surpresa, eu consegui. Então, meu sábado basicamente foi isso. Eu ainda estou tomando 150 ml mais ou menos nas minhas refeições, ainda 100 ml abaixo da expectativa, daquilo que a minha Nutri pediu para eu chegar, que é 250 ml. Mas, ao mesmo tempo,
respeitando o limite do meu corpo, respeitando o meu momento. Isso também a médica me passou que é normal. Eu me pesei no domingo e, para surpresa de vocês, adivinhem só, se você está gostando desse conteúdo e ele está te ajudando de alguma forma, não esquece de deixar a sua curtida, deixar o seu like aí para fortalecer o canal e não esquece de se inscrever também. Afinal, vão vir vários outros vídeos semanais sobre esses assuntos e muitos outros para contribuir para você alcançar uma vida mais saudável, seja através da cirurgia bariátrica ou não. Mas chega de suspense e vamos ao peso. E no final de uma semana, o meu peso atual é 133,9 kg, quase 9 quilos a menos em uma semana. E é isso, galera. Eu agradeço demais, bato palmas para toda a equipe da cirurgia, do Guilherme Cota, meu cirurgião, para minha família e para os meus amigos que estão me apoiando e dando suporte, e principalmente para vocês que estão aí me acompanhando e me dando forças também através desse vídeo, do seu joinha, e levando isso para outras pessoas que vão precisar também. Então, até a semana que vem com mais um diário de treino e transformação, uma nova resenha, e é isso. Ossi!